Os traços marcantes da arquitetura modernista brasileira serviram de referência para o projeto de uma residência em Florianópolis. O trabalho do escritório Marquete mais Bonetti. A casa ocupa terreno privilegiado num bairro residencial de Florianópolis. Referências da arquitetura modernista brasileira de décadas passadas serviram de base para o projeto. Na execução da obra, estruturas pré-moldadas agilizarão o processo, mas adequar essas estruturas à estética do arquitetônico foi um desafio para o escritório. Quando os clientes procuraram o escritório, o que eles propuseram para vocês? Bom, primeiro tinha a realidade que nós encontramos era um terreno maravilhoso, muito bem situado, né, tanto geograficamente quanto a questão de paisagem, né, rodeado de verde por todos os lados. E o outro grande desafio era o sistema construtivo. Eles têm uma empresa de estruturas pré-moldadas, mas para a escala industrial e tal, e o nosso desafio era fazer um projeto de uma residência de alto padrão com uma tecnologia de estrutura pré-moldada. Foi a adequação desse sistema construtivo pré-moldado, normalmente usado em galpões, para uma residência? Isso, na verdade, para nós foi muito instigante, porque imaginar que nós teríamos um projeto modular, com estrutura pré-moldada, que a estrutura toda foi montada em 15 dias, isso para nós era muito instigante, digamos assim. Então, nós começamos a trabalhar com uma modulação, respeitando alguns limites do que a estrutura pré-moldada podia dar, mas aos poucos, por conta até da nossa interação com o cliente, nós fomos buscando outras soluções que nós não ficássemos tão amarrado nessas questões modulares. Esse tipo de sistema economiza tempo e dinheiro também, Giovanni? Quando ele pode ser feito numa escala industrial, se fosse nós repetirmos outros projetos assim, talvez ele tivesse um desempenho melhor na questão financeira no que se refere à estrutura. Agora, no tempo, isso não é o que nós levaríamos 3 meses, 4 meses para uma casa desse tamanho em estrutura, nós levamos 15 dias. Sobre a estética dessa fachada, que pode-se falar? Olha, na verdade a casa também, uma das solicitações que eles tinham conosco era que nós tivéssemos uma casa contemporânea. Naquele momento do projeto e da realidade também das referências dos clientes e do mercado como um todo, estava se iniciando um processo de construção das casas sem telhado. Então foi uma discussão com telhado, sem telhado. A casa nasceu com a ideia de que tivesse telhado e no caminhar nós convencemos de que sem telhado era muito mais interessante, até pelo perfil que eles tinham, que era uma arquitetura modernista, limpa. A ripa também é um elemento forte do modernismo, Giovanni? Olha, também eu acho que hoje nós estamos vivendo uma reflexão da arquitetura contemporânea brasileira, numa releitura do nosso modernismo aí que vai de meados da década de 50 a meados da década de 70. E nós temos visto aí vários arquitetos fazendo essa releitura e nós, no nosso escritório, também de certa forma buscamos isso. Por quê? Porque eu acho que foi a arquitetura que mais vendeu a imagem da arquitetura brasileira dentro e fora do país. Fora isso, ela é uma arquitetura, mesmo tendo uma linguagem internacional da arquitetura modernista, ela traz algumas questões tropicalizadas, né? Que é a questão da ventilação cruzada, são casas bem arejadas, são casas bem iluminadas. Isso tudo tem muito a ver com a realidade do que a gente vive dentro do Brasil, nas nossas questões mesmo climáticas, geográficas. Então, eu acho que tem tudo a ver. E o uso das pedras? A canjiquinha foi um pouco uma solicitação da cliente. Tem que tomar um pouco de cuidado com esse inúmeras texturas, então nós usamos mesmo com muito cuidado essa canjiquinha e eu acho que o resultado foi bacana, não foi usada displicentemente. Essas aberturas circulares estão dentro do modernismo também ou já é reinterpretação?
já é uma reinterpretação, é um pouquinho do que fazia na composição de volumetria, de fachada, então eu acho que isso fez parte especificamente desse projeto. E o papel das marquises? Dá bastante proteção às esquadrias na questão de chuvas, já que a casa não tem beiral, então ela faz um pouco essa função do beiral, tanto na questão de ventos, chuvas, quanto na questão mesmo de proteção solar. Área externa? Se for perceber o layout todo da casa, ele está todo voltado para os fundos, né? E era que a ideia é que isso tudo aqui fosse uma grande varanda a céu aberto, né? Desfrutando um pouco da vista que tem da cidade e também da mata em volta. Esse formato de piscina está sendo bastante usado. Essa prainha, isso aqui foi também uma solicitação deles, eles vieram com alguns desenhos, nós fomos interagindo, ela reflete um pouquinho da vontade deles e a questão da prainha também, né? Eu acho que está sendo bastante usado, com borda d'água, com borda infinita, eu acho que muita gente já está fazendo uso desse recurso. Parece que ela está debruçada no verde mesmo. Exatamente. Nesta última interferência do escritório Marchetti mais Bonetti no projeto de interiores, entrou também a churrasqueira. Aqui aparecem mesa e cadeiras da Tonarte, clássicos do passado, contracenando com um par de pendentes bossa, luminárias de design nacional premiadas recentemente. Outros focos de atenção do projeto arquitetônico no interior da residência são a pia do lavabo e o desenho da escada. Projeto arquitetônico na área interna da residência, Giovanni. A integração de todos os ambientes, é uma casa com uma área quadrada bastante representativa, mas ela não tem muitos ambientes, os ambientes são todos integrados e a ideia é que todos esses ambientes integrados estivessem integrados também com a área externa. Então é uma arquitetura bastante simples, né? O layout dela é bastante simples, ela tem 3 suítes na parte superior, com uma sala íntima e há essa parte das salas todas integradas, então é uma casa simples até no layout. Persiana? Essa persiana da Unilux foi uma opção bastante bacana, porque ela tem um pouquinho dos cheios e vazios, então ela deixa ver por fora, mas ao mesmo tempo ela é um pouco opaca também, então foi uma opção bastante interessante que nós encontramos. Layout interno? Também tudo muito simples, um grande ambiente de estar, um ambiente de jantar integrado à área de churrasqueira que é integrada mesmo à sala, de maneira que ficasse uma coisa bacana e sem afetação e que fosse realmente despojada, que todo mundo pudesse usar sem problemas. Esse jantar já pertencia à família? Isso também desde o início a sala de jantar era uma sala de jantar que tinha que acompanhar o projeto, porque isso é um móvel de família, eles quiseram manter, e aí nós mantivemos desde o layout até a hora de fazer a parte de interiores. A opção por esse modelo de sofá? Também foi essa questão de deixar mais contemporâneo, despojado e que fosse então consolidasse esse grande ambiente. Outro destaque desse living é o tapete. Nós chegamos até a verificar quanto que o tapete pesava por causa das questões de limpeza, né, de poder remover de vez em quando, mas logo no início eles aceitaram a proposta, mas ficaram um pouquinho reticentes quanto a essa questão. Agora eu acho que é legal porque nesse conceito de integração ele também faz uma modificação dos ambientes. Tem churrasqueira que fica fechada, fala desse recurso. Porque no início do projeto existia a possibilidade de fechar esse ambiente de churrasqueira e só abrir com um grande painel. E no decorrer da obra eles definiram por não colocar o painel, se mudar e sentir um pouquinho do ambiente. Como realmente é uma casa de uso e que a família interage, eles acharam que era desnecessário ter um painel de divisão. E com isso a churrasqueira ficou muito exposta para dentro da área de estar. Então nós criamos um painel que fecha a churrasqueira, quando está usando como churrasqueira nós abrimos e fica tudo integrado a mesma coisa. Tem um sisteminha engenhoso? Tem um sisteminha engenhoso ali, ajuda também do nosso amigo cliente que é engenheiro. Entraram com a cadeira da Tonarte, um desenho bem clássico, e uma pendente premiada até. Uma pendente premiada da Lumini, e quando a cliente esteve no showroom da Lumini em São Paulo, ela se apaixonou por essa luminária e definiu que dessa ela não abriria mão.
Ao invés de córea ou mármore, entraram com pastilhas na tudo remetendo um pouquinho naquela nossa referência de arquitetura modernista. Então também foi essa leitura de trabalhar com uma cerâmica que tivesse um pouquinho de textura, mas que a bancada então fosse uma bancada de cerâmica e não uma de granito ou uma de córea. A pia é a grande estrela do lavabo. A pia também é uma relíquia de família, digamos assim, que também era uma condicionante nossa desde o início do projeto, que utilizássemos essa. Então ela foi toda restaurada, toda recuperada para nós fazermos uso. Proposta do desenho da escada. Também, nós queríamos que a escada fosse fosse leve, transparente, né? Ela está toda envolvida por uma parede de vidro com iluminação do teto, então ela também tinha que obedecer esse mesmo princípio. Então fizemos uma estrutura metálica muito simples, né? Revestida de madeira, porque o pavimento superior é todo, o piso é de madeira, e eu acho que o resultado também foi bacana. E o projeto de interiores vai sendo feito aos poucos. Até agora entrou o quarto da filha, o quarto do menino, sala íntima. Agora a próxima etapa é a suíte do casal. Mas eles são bem tranquilos também, quer dizer, eles querem vivenciar, curtir a casa, né? Não tem pressa. Na verdade, fazer desse momento de montagem da casa tudo um prazer. E é isso que eles estão fazendo, assim, aos poucos eles vão fazendo, vão curtindo. Eu acho isso muito bacana. Investiram num bom piso de madeira. Uhum. Que madeira é essa, Giovanni? Essa madeira é um IP e os rodapés nós usamos também de IP no pavimento superior. Rodapé mais alto é uma tendência, ali vocês entraram com 2 peças. Sim, nós demos um detalhezinho dali fazendo um negativo, ele tem um chanfro em cima, ele foi um básico e simples, mas eu acho que bem elegante. E o banheiro do casal, qual era a ideia? A ideia era nós temos a possibilidade de deslumbrar a paisagem, que é maravilhosa, né? E aí é um banheiro todo integrado com a parte externa, ele é todo aberto para a parte externa, e que fosse um banheiro bastante funcional. Ele tem área de banheiro, área de duchas, né? Uma boa bancada de banheiro, mas eu acho que o grande lance dele é a integração com a área externa. O que esse projeto representa no portfólio do escritório? Desde o início foi um desafio em função das condicionantes estruturais, né, que para nós era uma realidade nova de projeto que nós tínhamos que dar conta, porque existe todo o berço de concreto para poder acomodar as vigas de concreto, a laje também é pré-moldada. Então tudo isso era uma dinâmica diferente do que nós estávamos acostumados a trabalhar. Mas o que se percebe que o resultado final, que nem imaginas que essa casa é uma casa pré-moldada. Essa casa representa para nós, primeiro pela estrutura, segundo pela arquitetura dela, que eu acho que é uma arquitetura que é eterna, porque, né, é uma casa de linhas contemporâneas, básicas, lindas, bonita, e sem querer parecer mais do que ela é. E por último, a nossa relação com os clientes, que é duradoura e na verdade nos tornamos grandes amigos. Você está dividindo o seu tempo agora, Giovanni, entre projetos, o escritório e a Asber? Estou dividindo o tempo, nem dividindo tanto, porque é um prazer tanto trabalhar com arquitetura, tanto poder fazer um trabalho institucional para a profissão. E realmente eu sempre falei assim, teria vontade de fazer um trabalho na Asber desde que ele fosse prazeroso, e está sendo muito prazeroso. E a Asber está com uma super novidade. Estamos aí com o Prêmio de Arquitetura Catarinense, acho que é uma grande novidade. O Giovanni vai falar mais sobre esse prêmio depois do intervalo. Um instante só.